gerando muito sofrimento. 3. Lucy. Para mim, até uma certa idade, achava tudo normal, sentia como os outros, era feliz e o centro das atenções e cuidados. Meus genitores, pessoas bondosas e simples, foram excelentes pais e educadores de nós 4. Éramos em 3 filhos, e eu, a única garota. Não parava quieta, fazia artes, mexia em tudo. Era repreendida, mas de modo carinhoso: não mexa aí, Lucy. Você pode se machucar. Tinha medo de me machucar, por isso não mexia em nada perigoso. Que me lembre, me machuquei poucas vezes, ao cair por andar sem muita coordenação motora, mas nada sério, só umas raladas. Era medrosa, tinha medo de dormir sozinha, por isso sempre dormi no quarto de meus pais. Meus irmãos costumavam trancar seus quartos para que eu não entrasse e bagunçasse seus brinquedos e cadernos. Adorava rabiscar cadernos. Às vezes fazia birra, gritava e esperneava, queria algo e, se não me dessem, chorava fazendo um escândalo. Nunca levei uma palmada, mas também não me davam o objeto desejado, a causa da birra. Aprendi a me controlar, entendi que não adiantava chorar. Isso foi importante para mim. Eduquei o gênio caprichoso de outrora. Era uma deficiente mental. Minha mãe, na minha gestação, teve rubéola. Meus pais, espíritas já naquela época, não quiseram nem falar em aborto. Para descrever a história de minha vida, conversei muito com papai e mamãe. De posse de mais detalhes, na rua com mais entendimento, sinto, Lourdes, disse papai Antônio a minha mãe, que essa criança, esse espírito, necessita de nós, de reencarnar, não devemos privá-la dessa oportunidade. Se nascer perfeita, melhor, mas se não, será amada do mesmo modo. Se esse espírito necessita de um aprendizado num corpo deficiente, não terá sido à toa. E tudo fizeram para que a gravidez fosse calma. Nasci. Era deficiente. E desde pequena fui cercada de carinho e atenção. Andei e falei depois dos 4 anos, graças aos exercícios que papai fazia comigo. Ele era militar, gostava de esporte, recebera de amigos do exército um livro ou folheto de exercícios para desenvolvimento de pessoas deficientes físicas, e esses exercícios me fizeram desenvolver. Tinha papai muita paciência, e todos os dias trabalhava comigo. Para não me cansar, os fazia cantando e brincando. Pela profissão do meu pai, mudávamos muito de cidade. Embora fossem pessoas boas, educadas, sofriam o preconceito por serem espíritas e por terem uma filha deficiente mental. Isso 50 anos atrás. Tenho observado que atualmente ainda existem muitos preconceitos em relação à deficiência. Embora tenham diminuído e as pessoas tenham se esclarecido, ainda há. Não deveria haver, espero que com o amadurecimento moral da humanidade o preconceito desapareça. Não me importava de mudar de cidade, gostava da casa nova. Ainda não havia notado diferença nenhuma entre mim e os outros, até mudarmos para uma cidade bonita que no inverno fazia muito frio. Gostamos da cidade, da casa e logo fizemos amigos. Eu era a Lucy, a filha querida, a irmãzinha dos garotos fortes, bonitos e levados. Era a princesinha. Era amada. Tinha então 16 anos, mas sentia, era como se tivesse 5. Havia na vizinhança muitas crianças. Gostava de vê-las brincando na rua. Às vezes ia para perto delas, até que me deixavam brincar. Mas às vezes atrapalhava porque queria ser o centro das atenções, agia com elas como estava acostumada a fazer em casa. Para continuar brincando com a garotada, tive de aprender a repartir e esperar minha vez. Foi um ótimo aprendizado. Não gostava de brincar de correr, não conseguia, tinha medo de cair. Quando elas corriam, ficava só olhando. Tornei-me amiga, muito mesmo, de Joana, ela morava próximo à nossa casa. Ia muito em casa e brincávamos de boneca, de casinha. Mamãe agradava todas as crianças e tratava-as bem quando iam em casa. Joana tinha paciência comigo, deveria ter uns 8 anos. É assim, Lucy, dizia ela, pega sua filhinha assim, e a faça dormir. Até que um dia fui chamá-la para brincar, e ela me falou, não vou mais brincar com você. É muito boba. Mamãe tem medo que eu fique igual a você. É retardada. Vai embora.
Voltei para casa. Então chorei sentida por não poder mais brincar com ela. Mamãe logo veio ver o que acontecia. Que foi, Lucy? Caiu? Tem dor. Joana não quer mais brincar comigo. Ela não quer ficar boba como eu. Que é boba, mamãe? Sou uma. Falava errado, mas todos entendiam. Claro que você não é boba, falou mamãe. Você é linda e perfeita. Venha comer o bolo de chocolate, mas não era para depois do almoço. Vou dar um pedaço agora para você. Entreti-me comendo o bolo e mamãe chorou sentida. Muitas vezes ela chorou. Meus pais sofreram por eu ser discriminada. Papai era querido e benquisto pelo seu trabalho honesto e dedicado. À noite foi falar com os pais de Joana. Senhor Antônio, nos desculpe, disse a mãe de Joana. Houve um mal-entendido. Joana está brincando muito e atrasada na escola. Ela só poderá brincar agora, no período de aulas, por pouco tempo. Tem de estudar. Joana passou a brincar pouco comigo. Senti. Então passei a notar que era diferente dela e das outras meninas. Elas eram mais bonitas, corriam e falavam corretamente. Passei a ter algumas crises de tristeza. Queria ser como elas. Mas não as tive por muito tempo. Me entristecia por minutos, distraía-me com facilidade. Ia ao centro espírita uma vez por semana com meus pais para tomar passes. Gostava, para mim era um passeio, sentava e ouvia leitura de evangelho ou as palestras. Não entendia, mas sentia bons fluidos, que me acalmavam. Às vezes conversava ou ria, e era só me chamarem a atenção que voltava a ficar quietinha. Foram amigos espirituais que muito me ajudaram e confortaram. Papai me falou recentemente, quando já estávamos todos desencarnados, que logo que nasci era perseguida por entidades que não me perdoavam, e que por meio de reuniões espíritas esses espíritos foram doutrinados e encaminhados. Fiquei contente ao saber desse fato. Isso os ajudou e a mim também. Joana vinha em casa menos vezes, brincava um pouco e ia embora, porém arrumei outras amigas. Mas sabia que era diferente. Você é uma menina especial, dizia papai. Amamos você. Preferi pensar assim. Voltei a ser alegre. Doenças? Tive poucas, nada de importante. Alimentava-me bem, sempre gostei de passear e ver pessoas. Ria muito, como também chorava com facilidade. Meus irmãos ficaram adultos e se casaram. Gostei das minhas cunhadas, eram boas e me agradavam. Gostava muito de uma, a que casou com meu irmão Toninho, o mais velho, que eu chamava de Linho. Ela era espírita e me tratava como uma irmãzinha. Os três casaram e moravam em cidades diferentes. Papai aposentou-se e mudamos para uma cidade maior, onde Linho morava com a família. Nessa cidade, papai escolheu uma casa perto de uma escola especializada, e fui estudar. No primeiro dia, me espantei e comentei em casa: mamãe, lá só tem bobos. Percebi a diferença. Lá havia pessoas piores do que eu, havia os que não andavam, e eu sim, falava, e muitos não. Isso me motivou a ser melhor, a me esforçar e até querer ajudá-los. Gostei da escola, me sentia feliz em frequentá-la. E até aprendi a ler. Gostava muito de tocar na bandinha, de cantar, desenhar e fazer pequenos trabalhos. Tarefas simples que para mim eram o máximo. Linho ficou desempregado. Mudaram para outra cidade por ter sido admitido em outra firma. Mas também não deu certo e ele ficou novamente desempregado. Ele ficou doente, teve câncer e desencarnou após muito sofrimento. Minha cunhada sofreu muito, viúva com 3 filhos e sem aposentadoria. Ainda bem que ela morava perto dos pais dela. Papai ajudou como podia. Batalhadora, arrumou um emprego e conseguiu criar os filhos. Com tantos problemas afastou-se de nós, como meus outros irmãos, que tinham seus problemas e filhos. Vinham nos visitar raramente. Meus pais já estavam velhos, eu tinha 40 anos. Preocupavam-se demais comigo. Temiam desencarnar e me deixar sozinha. Papai ajudava muito minha escola, participou ativamente de sua reforma, fizeram um abrigo para deficientes mentais abandonados. Ele então construiu nela um apartamento que seria destinado a mim. Ficaria lá quando eles desencarnassem. Ele fez tudo pensando no meu conforto e organizou toda a documentação. Ia deixar a casa em que morávamos, o único bem que possuíamos,
para os netos e sua aposentadoria para mim, para minha escola receber e cuidar de mim. Tínhamos amizade com todos os vizinhos, mas havia um casal quase da idade dos meus pais que se tornou nosso grande amigo. Gostavam de mim como filha. Até se ofereceram para ficar comigo quando meus pais morressem. Vocês são tão velhos como nós, disse mamãe rindo. Está bem, dizia a vizinha, somos também velhos, mas, se morrerem primeiro, iremos visitá-los todos os dias. Explicaram-me o que era a morte do corpo. Todos nós, Lucy dizia sempre, papai, iremos desencarnar. Isso é simples e não devemos complicar. Entendi. Eles iriam desencarnar, e eu iria morar por algum tempo na escola junto com outras pessoas. Está bem, respondia, vou e fico boazinha. Para mim não tinha problema, compreendi que tudo o que eles, meus pais, faziam, era para meu bem. Amava-os e era amada, ou melhor dizendo, sou amada. Um dia tive uma agradável visita e fui logo contar à mamãe. Mamãe, vi o Linho. Ele está muito bonito, estava vestido com aquela jaqueta azul que eu achava linda. Ele riu para mim. Que bom, filhinha, disse mamãe. O Linho veio nos ver. Ele me disse algo. Que foi que ele lhe falou? Indagou mamãe, curiosa. Que estão muito preocupados comigo. Não deveriam. Não irá ser como pensam. E disse mais, que logo irá me levar para ver lugares bem bonitos. Mamãe encabulou-se, e papai, ao saber, disse tranquilo, acho, minha Lourdes, que estamos realmente muito preocupados com Lucy e esquecemos que muitos amigos espirituais devem estar nos ajudando. Toninho também deve estar nos assistindo. Continuamos indo ao centro espírita, sempre fomos. Papai e mamãe, embora velhos, eram ativos nos trabalhos, ajudavam muito, tanto no centro espírita como na minha escola. Numa manhã de inverno, como estava demorando a levantar, mamãe veio me chamar e me encontrou morta. Desencarnei na madrugada. Acordei com uma forte dor no peito, e Linho ao meu lado. Lucy, minha irmãzinha querida, vim como prometi levá-la para conhecer onde moro. Calma, a dor passará logo. Calma. Segurou minha mão, confiei, a dor passou e voltei a dormir. Desencarnei por um infarto. Tinha 41 anos e alguns meses. Linho pôde estar junto a mim nessa hora e ajudar os socorristas, amigos nossos do centro espírita que frequentávamos, a me desligar. Quando senti adormecer novamente, meu corpo já havia morrido e me levaram, logo após o desligamento, para a colônia. Papai chamou um médico amigo nosso espírita também, e ele constatou minha desencarnação. Senhor Antônio, Lucy partiu para o plano espiritual. Papai e mamãe se abraçaram, mas não choraram. Deus foi bom conosco, Antônio disse mamãe, levou-a primeiro. Bem que Toninho disse a ela que estávamos preocupados demais. Ele esteve junto dela e estará. Com ele nossa menina não estranhará a sua nova morada. Acordei e vi Linho ao meu lado. Fiquei contente. Que faz aqui, Linho? Vejo diferente. Lucy querida, você sabe que meu corpo morreu faz tempo, não sabe? Sei, e que foi morar num lugar bonito no plano espiritual. Menina sabida. Foi isso mesmo e você veio morar comigo. Desencarnei? Mas não era papai e mamãe que o fariam primeiro. Bem, mudamos os planos. Você veio primeiro para esperá-los. Quero que se sinta bem aqui. Ficarei com você. Abraçou-me e beijou-me. Senti-me bem, protegida e feliz. Ele pôde, com permissão, cuidar de mim. Ficar comigo até adaptar-me. Ele morava numa casa bonita com meus avós paternos, e fui abrigada lá, onde me estabeleci. Aquela casa tornou-se meu lar. Tratada novamente com muito carinho, me senti sadia. Comecei logo, uns dias depois do meu desencarne, a fazer um tratamento que me livrou dos reflexos das minhas deficiências. Meses depois, creio que 3, estava me sentindo perfeitamente normal. Estudei e passei a fazer pequenas tarefas. Mamãe, 1 ano depois que desencarnei, teve um infarto e desencarnou. Pudemos, Linho e eu, orientá-la nos primeiros tempos. Ela se preocupava com papai, agora sozinho. Mas ele esperou com calma a sua vez e 8 meses depois de mamãe desencarnou. Ele estava se sentindo doente, e a vizinha, nossa grande amiga, internou-o no hospital. Meus irmãos vieram vê-lo. Dias depois de internado desencarnou tranquilo e veio encontrar-se conosco imediatamente.
Passamos a morar todos juntos, meus avós, pais, Linho e eu. Estamos bem e felizes. Bendito o Espiritismo, disse meu pai. Ele nos deu uma compreensão sobre a vida e sobre a morte. Eu que o diga, falei alegre, por ele os senhores não me abortaram, me ajudaram a me reconciliar com meus inimigos e, com a compreensão da desencarnação, não sofremos com a separação momentânea e tudo nos foi facilitado. Mas, disse Linho, não basta ter religião externamente, só de falar, sem senti-la interiormente, sem seguir os ensinos de Jesus. O Espiritismo nos dá muita compreensão, mas dobra nossa responsabilidade. Fomos todos socorridos pelas nossas obras, por merecer. Isso aconteceu há alguns anos. Hoje faço planos de reencarnar e encarnada trabalhar na recuperação de deficientes físicos e mentais. Mas o que fiz no passado para desorganizar-me assim e perder a oportunidade de ter um corpo perfeito? Procurei saber. Não recordei. Meus pais me contaram, porque eles recordaram. Soube só o necessário, e foi o bastante. Na minha encarnação anterior à passada, era uma jovem bonita, mas pobre e muito ambiciosa, planejei casar com alguém que pudesse me dar luxo e riqueza. E a oportunidade apareceu. Um fazendeiro rico da cidade ficou viúvo e tudo fiz para conquistá-lo. Esse fazendeiro era o espírito que nesta foi meu pai, Antônio, e sua primeira esposa veio a ser Lourdes, a minha mãe nesta última, como Lucy. Acabei, depois de muito insistir, casando com ele. Tentei conquistá-lo, mas ele nunca me amou, mas sim a sua primeira esposa. Má, cínica, infernizei a vida dos meus enteados e de todos os moradores e servidores de casa grande. Caprichosa, quando queria algo tinha de ser atendida com rapidez e perfeição. Castigava sem piedade as escravas que me serviam. Tive 3 filhos, que deixei com as amas e as impedia de verem seus filhos. Meu esposo ficou doente e passei a cuidar da fazenda, para a infelicidade de todos os escravos. Foi um horror. Judiei dos escravos e tornei-me odiada. Meu esposo morreu, e um filho dele, de seu primeiro casamento, veio para cuidar da fazenda. Não gostei que me tirasse a autoridade e planejei matá-lo. Mas meus planos fracassaram, ele soube de tudo, me tirou todo o poder, me expulsou da casa grande. Passei a morar em outra casa menor ao lado dessa. Não podia mais dar ordens nem castigar os escravos. Desencarnei velha, doente sozinha. Fiz muitos inimigos que me perseguiram por anos. Meu esposo arrependeu-se de ter casado comigo e ter permitido que fizesse maldades, e por ter atendido aos meus caprichos. Quando fui socorrida, estava perturbadíssima, queria esquecer e não ver mais meus inimigos. Os orientadores planejaram reencarnar-me. Meu ex-esposo e sua primeira mulher estavam reencarnados e casados. Foram consultados, quando desligados pelo sono, quanto à possibilidade de me aceitar por filha. Souberam que seria deficiente. Aceitaram e prometeram me ajudar a me recuperar e a me educar. Fizeram com êxito. Sou muito grata a eles. Hoje, ciente dos meus erros do passado, me sinto feliz por ter me reconciliado com todos que prejudiquei e ofendi, e por saber que terei outras oportunidades de fazer o bem, de construir e progredir. Explicações de Antônio Carlos. Rubéola, no primeiro trimestre de gravidez, pode provocar surdez e catarata congênita. Ao ajudar a recuperar alguém, estamos muitas vezes fazendo a um ente querido ou tendo oportunidade de nos reconciliar com um desafeto do passado. Lourdes, quando desencarnou como a primeira esposa, viu com tristeza a segunda esposa do seu marido judiar de seus filhos e os seus planos para matar um deles. Teve-a por tempo como inimiga, a quem odiou. Do ódio à mágoa e, reencarnada como mãe dela, ao amor filial. Antônio, o pai, como esposo permitiu suas maldades por comodismo e cansaço. Errou, tinha de impor sua autoridade para contê-la. Teve muita mágoa dela quando desencarnou. Mas Antônio e Lourdes queriam-se bem, resolveram esquecer, perdoar e aproveitar nova oportunidade e reencarnar. Uniram-se novamente e afetos queridos vieram a ser seus filhos. Mas Lucy necessitava reencarnar, aceitaram-na, não só se reconciliaram como a ajudaram, e muito. Religião não é o fim, mas o meio que nos ajuda a compreender o que somos, de onde viemos e para onde vamos.
E o Espiritismo lhes deu essa compreensão, facilitando tanto o entendimento da vida encarnada como a desencarnação e a mudança que tiveram com ela. Foi um prazer conhecer Sr. Antônio e Dona Lourdes, que em conversa agradável me contaram que, quando Lucy nasceu, um médico, ao examiná-la, lhes deu o diagnóstico de que provavelmente ela seria quase como um vegetal e que morreria certamente na adolescência. Aceitaram-na com carinho por filha e fizeram de tudo para reabilitá-la, e ela passou a adolescência, foi o conforto e a companhia na velhice deles e desencarnou após muitos anos do previsto. E isso tem acontecido, felizmente, com muitos deficientes que, bem cuidados e amados, têm se reabilitado, e muitos, como Lucy, aprendem a ler, a trabalhar e até vivem bem sozinhos. Sr. Antônio e Dona Lourdes trabalham com dedicação no hospital de uma grande colônia no plano espiritual com desencarnados que ainda sentem os reflexos das deficiências que tiveram no corpo físico. 4. Maria Cecília. Quanto mais penso, pois tenho pensado muito desde que o Dr. Antônio Carlos me convidou para escrever minha história, o relato de minha vida ou delas, concluo que a deficiência mental e motora, síndrome de Down, que tive nesta encarnação, causou uma existência com problemas, dificuldades, mas também com alegria e muito amor. Foi um grande aprendizado e sou muito grata por ter tido essa oportunidade, embora saiba que poderia ter reparado e aprendido pelo trabalho edificante. Mas trabalho muitas vezes recusado forçador a ensinar como você está bonita, Maria Cecília. Escutava sempre um dos familiares dizer isso, gostava de ouvir, ria alegre. Como também me sentia bem, segura com os beijos e abraços. Vivi 14 anos e 8 meses num corpo deficiente, não percebi que era diferente. Fui o centro das atenções, era a Cecília, a garotinha especial, a menininha que frequentava a escola especializada, era servida, ajudada, não conseguia entender que outras pessoas eram diferentes de mim. Claro que agora, anos depois de desencarnada, recuperada, tenho algumas lembranças desse período. Tudo que consegui fazer, aprender quando encarnada foi com muito esforço e paciência dos que me ensinaram. Falei com dificuldade, de modo incorreto e frases curtas, mas era compreendida. Houve algo que falei quase com perfeição, foram palavras que vovó Adelaide, me ensinou e que, por todos acharem bonito, repetia sempre, Jesus, Maria, José. Meu nome nunca disse certo, Sheila. E os amiguinhos da escola me chamavam assim. Mas mamãe sempre fez questão de me chamar corretamente, Maria Cecília, e às vezes completava, carinhosamente, minha boneca. E me vestia como uma. Estava sempre muito bem vestida, perfumada e penteada, embora me arrastasse pelo chão e me sujasse para me alimentar. Cresci, aprendi a andar e a me comportar melhor. Tinha 2 irmãos mais velhos. Creio que tumultuei a vida deles. Meus pais descuidaram dos 2 por se ocuparem muito comigo. Podia fazer tudo, eles não. Estragava objetos deles, choravam e reclamavam. Papai ficava furioso, bravo, ninguém podia fazer nada comigo. Coitadinha da Cecília, dizia ele, vocês são perfeitos e sadios, ela não. Creio agora que poderia ter sido um pouco diferente, teria sido melhor se tivessem me repreendido. Também deveria ter tido limites. O meio-termo seria o ideal. Os outros 2 tinham necessidades, também queriam atenção. Meus pais estavam bem financeiramente. Mamãe só cuidava de mim. Levava-me a todos os lugares possíveis para que melhorasse. Tive todo o tratamento e realmente reagi, aprendi muitas coisas. Meus pais tornaram-se espíritas. Levavam-me ao centro espírita para tomar passes. Gostava muito, sentia-me bem ali. Era receptiva, recebia bons fluidos que muito me beneficiaram. Estava com 13 anos quando comecei a me queixar de cansaço e, como estava muito desanimada, meus pais me levaram ao médico e, após muitos exames, eles carinhosamente tentaram me explicar que estava doente e que necessitava tomar remédios para sarar logo. Mas fui só piorando e me sentia muito mal. As atenções redobraram. Até meus irmãos, agora mocinhos, tiveram mais paciência comigo. Os 2 me amavam, na infância tinham ciúmes de mim e às vezes até quiseram ser como eu,
para ser alvo de mais atenção. Foi um período difícil. Muitas injeções, remédios e internações. Não gostava de ir para o hospital, lá recebia soro, sangue, achava ruim, sofria. Percebi que se chorasse mamãe e papai o faziam também, e não gostava e não queria vê-los chorando. Surpreendia todos, fiquei quieta, resignada e só chorava baixinho com as injeções doídas. Surpresa! Vim visitar você, Cecília, disse uma senhora ao entrar no meu quarto. Alegrei-me, gostava muito dela, era uma passista do centro espírita que frequentávamos. Senti-me bem, gostei da visita e pedi a ela para voltar. Assim passou a ir muitas vezes me ver, conversar comigo e me dar passes. Essas visitas me confortavam e muito me ajudaram. Sofri muito, o câncer, a leucemia, foi me definhando. Estava no hospital e aquele dia me senti melhor. Cecília teve uma boa melhora. Vão descansar, vão para casa e tentem dormir um pouco, disse o médico aos meus pais. Eles concordaram, me beijaram e saíram. Uma enfermeira sentou-se ao lado da minha cama, sorriu para mim, ensaiei um sorriso. Ela pegou um livro e pôs-se a ler. Estava com sono e dormi. Desencarnei tranquila. Acordei dias depois num quarto diferente. Bom dia, Maria Cecília. Não me reconhece. Sou sua avó Adelaide. Agora irei cuidar de você. Não irá mais tomar injeções. Não é bom. Ri feliz. Vovó Adelaide desencarnou quando eu estava com 8 anos. Ela cuidou muito de mim. Ficou doente e desencarnou. Senti sua falta por uns tempos, depois esqueci. Agora, ao vê-la, senti que amava muito. Alegrei-me ao vê-la junto a mim. Estava me sentindo bem melhor e sem dores. Você irá sarar logo, disse vovó, e eu acreditei. Foi um período difícil porque queria meus pais, minha casa e meus irmãos. Queria de qualquer maneira. Ainda mais que fui me sentindo cada dia melhor, sadia. Tratada com carinho e muita paciência, só quando fui me livrando dos reflexos da deficiência mental que pude compreender que meu corpo morreu e que vivia em outro lugar. Chorei muito nesse período. Queria estar encarnada, na minha casa, com meus pais e irmãos. Dos reflexos da leucemia sarei logo, isso me deixou sem dores, da deficiência mental fui me recuperando aos poucos. Vovó Adelaide fez de tudo para me ajudar. Fiz tratamento no Hospital da Colônia, onde estão internados os que foram encarnados deficientes mentais, por quase 2 anos para me livrar de todos os reflexos e me recuperar. Meus pais, espíritas, muito me ajudaram. Conversava muito com vovó e ela me orientou para que entendesse o que ocorreu e acontecia comigo. Por que meus pais se tornaram espíritas, vovó? Indaguei curiosa. Como a senhora já me disse, eles tinham outra religião e se tornaram espíritas por minha causa. Fale sobre isso. Não foi fácil para seus pais ter uma filha deficiente. São pessoas da sociedade, conhecidas e com grande círculo de amizades, tinham 2 filhos perfeitos e bonitos, esperavam uma menina e veio você, com síndrome de Down. Devo ter sido uma decepção para eles. No começo, talvez, mas aceitaram e amaram. Sempre, nessas ocasiões, escutaram de tudo, ficaram chocados diante de alguns comentários, mas tiveram também conselhos bons e equilibrados. Ainda bem que, sensatos, ouviram os bons. Mas palpites inconsequentes os machucaram no começo. Foram disparates assim, crianças que nascem como a de vocês, foi porque os pais pecaram. Sua mãe chorou muito ao ouvir isso e indagou ao seu pai, será que erramos? Você pecou tão gravemente assim? Eu não fiz nada de errado. Nem eu, disse seu pai. Se alguém pecou foi você. Depois de algumas ofensas, entenderam que não deveriam brigar. Consultaram o dirigente da religião que seguiam na esperança de explicações. De fato, pode ter sido pelos erros dos pais, disse o dirigente, encabulado. É justo o inocente pagar pelo pecador? Depois, o senhor nos conhece desde pequenos. Que fizemos de tão grave? Perguntou sua mãe. Bem, disse o dirigente, indeciso, é que ela, Maria Cecília, quando morrer irá para o céu. Deus é injusto, disse seu pai. Sinto em dizer que Deus é injusto se isso for verdade. Faz a revelia a um filho dele retardado e depois o manda para o céu.
porque ele, deficiente mental, não faz o mal, mas também não tem condições para fazer o bem. Aliás, não faz nada. E ele me deu inteligência e posso fazer o bem e o mal, se errar me manda para o inferno. Então Deus está sendo injusto comigo. Não aceito essas explicações, como também não aceito o acaso. Se o acaso foi maior que Deus, este não existe. Inconformados, se afastaram da igreja. Mas seu pai quis achar uma resposta e pôs-se a pesquisar nos numerosos livros que possuía. Comentou com sua mãe alguns meses depois: acho, querida, que os orientais aqui estão certos. A reencarnação deve existir. Se acreditar nisso, volto a crer no Deus justo. Os espíritas acreditam na reencarnação, disse sua mãe. Nossa vizinha, ela tem me consolado. Vamos conversar com alguém espírita e pedir a eles opinião sobre os excepcionais. Fizeram isso. E tornaram-se espíritas. A doutrina espírita deu a eles informações certas. E eles, inteligentes, aceitaram. Temos muitas oportunidades de voltar à Terra em corpos diferentes e que são adequados para o nosso aprendizado necessário. Quando há muito abuso, há o desequilíbrio, e para ter novamente equilíbrio tem de haver a recuperação. Quando se danifica o corpo perfeito, podemos por aprendizado tê-lo com anormalidades para aprender a dar valor a essa grande oportunidade que é viver por períodos num corpo de carne. O acaso não existe, Deus não nos castiga, somos o que fizemos por merecer, e as dificuldades que temos encarnado são lições preciosas. Mesmo com o entendimento que tinham sobre a morte do corpo, meus pais sofreram com a minha desencarnação. Sentiram falta da minha presença física, mas aceitaram, se conformaram e logo após reorganizaram suas vidas. Então perceberam o tanto que haviam deixado os outros 2 filhos carentes. Arrependeram-se, mas como não podiam voltar o tempo, tentaram consertar. Tiveram de conviver com muitas mágoas dos 2. Mas são uma família feliz. Com paciência e carinho superaram, são unidos. Meu pai ajuda financeiramente até hoje a escola onde estudei, me orgulho disso, normalmente essas escolas são carentes de finanças. E mamãe passou a ser voluntária. Isso foi muito bom para ela e ótimo para a escola, pois também em muitas há falta do calor humano. Sempre há muito o que fazer e voluntários são sempre bem-vindos. Como disse, não foi muito fácil minha adaptação no plano espiritual, porque queria voltar para casa. Como vovó me explicou, se isso acontecesse com um adulto sem deficiência mental, ele voltaria pela vontade. Mas com criança ou com deficiente mental isso não costuma acontecer. Eu estava com 14 anos, mas era criança, me sentia uma. Internos no educandário não saem sem permissão, só acompanhados. E tudo é feito para que a criança, o deficiente mental, se adapte ao novo lar. Embora uns demorem mais que outros, acabam por amar a nova morada, porque o plano espiritual é lindo e aqui somos amados. Foi minha insistência em voltar para casa que retardou um pouco minha recuperação. Mas acabei por me adaptar e tornei-me sadia e feliz. Hoje trabalho no hospital que abriga suicidas, também estudo e quero, logo após meus estudos, trabalhar com uma equipe que tenta auxiliar encarnados a não cometer esse ato infame que é o suicídio. É um trabalho difícil, sei disso, todos têm o livre-arbítrio a ser respeitado. São muitas as equipes espalhadas pela Terra, que têm conseguido muitos bons resultados. Anseio por ir encontrar com eles. Após meu estudo, estarei apta a trabalhar com a equipe. Tudo que se faz com conhecimento se faz melhor. Você já deve estar querendo saber o porquê de eu ter necessitado do aprendizado num corpo deficiente mental, e o porquê de ter escolhido trabalhar com suicidas. Bem, há muitas encarnações tenho procurado estudar, agindo assim desenvolvi minha inteligência, mas também deixei o orgulho e a vaidade ficarem fortes em mim. Neguei-me tremendamente a fazer o bem a quem quer que fosse. Detestava pessoas sem instrução e achava inferiores as que tinham dificuldades para resolver seus problemas, ou seja, as menos inteligentes. Na minha penúltima encarnação, estudiosa, com muitos conhecimentos, vivi a avidez de meu saber, quando descobri que estava com câncer. Ateia, resolvi morrer antes da doença me matar. Planejei com calma o melhor modo de morrer.
Suicidei-me com uma dose forte de veneno. Que engano cruel! Continuei viva e junto ao corpo em decomposição, depois fui levada ao Vale dos Suicidas. Sofri horrores. Sofreria bem menos, mas muito menos mesmo, com o câncer. Por nada se deve matar o corpo, mesmo que este seja deficiente ou doente. Tudo passa, mas a dor, o remorso do suicida parece não passar. Sofri muito e por muito tempo, até que fui socorrida. Entendi então que perdi muitas oportunidades com minha tola ilusão de querer ser inteligente. Pedi e me foi dada uma outra oportunidade de aprendizado. Recuperei-me num corpo deficiente, reorganizei o que destruí com meu orgulho, suicídio e remorso. Meus pais, pessoas orgulhosas, necessitavam de um chacoalhão da vida, de algo que os despertasse para uma outra realidade. Agora, eles são gratos ao aprendizado que tiveram. Não foi fácil para eles, orgulhosos, terem de enfrentar o preconceito. Mas a dificuldade os fez religiosos e passaram a entender o porquê de estarem revestidos de um corpo carnal e, mais ainda, que Deus é justo e bom. Fui para eles a oportunidade de despertar para um entendimento maior. Mas quem aprendeu, quem teve uma grande oportunidade, fui eu. Sou grata. Compreendi que Deus é Pai amoroso que nos dá sempre novos ensejos. Bendigo a reencarnação. Explicações de Antônio Carlos. Creio que certamente é um transtorno na vida de um casal que feliz espera a vinda de um filho e depara com uma realidade que, no momento, lhe parece cruel, um filho deficiente. Muitos superam de modo extraordinário, enfrentam, mas não podemos dizer que não houve lutas e sofrimentos. E, se superaram, puderam um dia dizer, enfrentei, fiz o melhor que me foi possível. E que bom dizer também, aprendi muito e progredi espiritualmente. É como muitos têm aprendido com este chacoalhão, como disse Cecília. Ao defrontar com esse problema, muitos pais têm amor ou desprezo pelo pequenino ser. Uns os protegem demais, como fizeram os pais de Maria Cecília, outros os rejeitam, envergonhados. É normal pais sentirem-se inseguros, tristes ou frustrados. Quando isso ocorre, é necessária a busca de ajuda de profissionais para um entendimento da situação, para vivê-la sem culpa e do melhor modo possível. Ama. O amor bem dirigido é o caminho para os acertos. Alerta os pais de crianças deficientes e com outras normais para usar o bom senso e entender as necessidades de todos eles. E, dentro de um limite estabelecido, cuidar bem do filhinho deficiente sem descuidar dos outros membros da família. Todos nós devemos ter limites, gostamos de carinho e atenção. Com equilíbrio se pode atender a todos. Infelizmente, como se tem palpites errados. Preconceitos que machucam tanto. Isso tem contribuído para muitos pais agirem erradamente e esconderem seus filhos deficientes, como que envergonhados por tê-los. Mas os que procuram acham respostas às suas indagações e ajuda necessária para enfrentar esse fato. Não se deve dar atenção a opiniões infelizes daqueles que desconhecem o assunto. Tenho visto que muitos conseguem superar essas dificuldades, se uns conseguem, todos podem. E você, caro leitor, se pode contribuir para ajudar pais ou deficientes, faça com carinho. Necessitam eles se recuperar para se tornarem capazes tanto quanto nós, os supostos normais. Porque deficiência, seja ela física ou mental, não é sinônimo, graças a Deus, de incapacidade. Tentando enfrentar as dificuldades, as venceremos. 5 Paulinho. Gostaria de escrever bem bonito, mas não tenho muita instrução nem talento para isso. Estou estudando, mas tenho dificuldades para aprender. Cheguei até a ficar preocupado, então o Dr. Antônio Carlos me ajudou. Gostei do resultado e espero que outros gostem também, porque desejo com meu relato, incentivar pessoas que trabalham como voluntárias ou com remuneração em casas e instituições de caridade que cuidam de seres que por algum motivo necessitam de amor, carinho e do auxílio de outras pessoas para sobreviver. E como é importante essa sobrevivência. Sou Paulinho, só Paulinho, acho que nem tive sobrenome. Mas isso não importa, antes de ser Paulinho tive tantos nomes, alguns até importantes e que não me serviram para nada ou só para ser denominado numa existência.
Certamente que tenho lembranças desse curto período em que vivi num corpo físico na minha última encarnação, embora sejam poucas. Vivi numa matéria com deficiência por quase 16 anos. Ao ser convidado para ditar aos encarnados minha história, fui auxiliado pelo meu professor a ver, isto é, a lembrar o que ocorreu comigo. Então recordei, vi os acontecimentos como num filme, embora certo de que aquele ser era eu. Fiquei triste. Meu professor me alegrou novamente. Paulinho, lhe quero alegre, como sempre. Tire lições das dificuldades, aprenda com elas. Não devemos nos entristecer com o aprendizado. Tudo já passou e apiedar-nos de nós mesmos é um péssimo negócio. Achei que ele estava certo. E tirei proveito das minhas recordações. Fui parar na instituição logo após ter nascido, dias depois em estado calamitoso. Todo assado, não me trocaram nem me higienizaram. Estava fraco e doentinho. Logo as tias me deixaram mais sadio, limpo, alimentado e cheiroso. Aquela casa de amor foi o lar que tive. Era alimentado, higienizado, mas éramos muitos para poucos atendentes. Infelizmente as funcionárias não tinham tempo disponível para dar atenção a todos, só dava mesmo para nos atender com o básico de nossas necessidades. Recordo com alegria das visitas das voluntárias. Como gostava! Para mim eram senhoras agradáveis que conversavam comigo, passavam as mãos me acariciando, tentavam me fazer andar ou falar. Recebia delas demonstrações de carinho, isso fazia, a mim e aos outros, muito, mas muito bem. Elas, sem saber, nos doavam energias benéficas que só os que amam sabem doar. Nasci doente, deficiente, e como há causas para essas deficiências. Não me interessei em saber o que houve de errado com meu corpo, fui e pronto, e ainda bem, graças a Deus, não sou mais, até que um amigo, colega do educandário, me indagou, Paulinho, o que você tem? Qual foi sua doença? Eu tive síndrome de Down. Uma doença com nome elegante, não acha? Mas nada mais é que o mongolismo. Mas você não parece que teve a síndrome. Eu não sei. Mas fui saber, meu professor me esclareceu. Esse professor era um senhor muito bondoso que ensinava a mim e a outros 5 colegas a ler e escrever, como também nos orientava em tudo, em todas as dúvidas. Tive cretinismo, uma lesão irreversível no sistema nervoso central. Por isso meu aspecto era estranho, para não dizer que fui bem feio. Mas as tias da instituição não achavam, me viam com amor. Paulinho, vamos tentar sentar sozinho. Paulinho, menino esperto, sorria para mim. Gostei delas e sou muito grato a essas pessoas. Tive pouco progresso. Faltou-me o amor de meus pais, mais cuidados e terapias. Quando encarnado, gostava de ver a claridade, a luz do sol. Do meu leito via a janela e um pedaço do céu. Como era bom quando era levado ao jardim. Olhava as plantas, as nuvens, achava-as lindas, como também gostava de ver as outras crianças. Não tive uma encarnação confortável nesse corpo disforme, sofri, tive dores, passei por muito desconforto, estive doente e desencarnei. Para mim a desencarnação foi como se tivesse mudado para outra instituição, maior e melhor. Só que as dores sumiram como por encanto. E, se me doía algo, os tios pareciam adivinhar, passavam a mão e pronto, a dor sumia. Nós, os internos do hospital do educandário, chamávamos de tios os desencarnados que lá trabalhavam com tanta dedicação. Isso é comum, mas não é regra geral. Gostei do meu novo lar, achei-o muito lindo, mas tive medo de perder, de voltar para outra instituição, que, embora boa, não era como aquela. Calma, Paulinho, disse uma tia, não tenha medo, não irá mais para outra casa. Vai ficar aqui para sarar, tente se esforçar para ficar bom, sadio. Medo, sarar. Engraçado, comecei a ter preocupações. E naquele dia, parei sentado e sozinho logo que uma das tias me colocou na cadeira. Comecei a pensar, observar pessoas e objetos, então os percebi diferentes de antes. Estava num quarto grande, todo novo, cheiroso e pintadinho. Tinha figuras de animais na parede, gostei e ficava olhando-as, achei tudo muito lindo. Era levado muito ao jardim. Tudo era agradável e fui me sentindo mais confortável. Tome. Pegue e beba.
Ora, não consigo, pensei. Uma tia colocou à minha frente uma caneca toda desenhada com animais iguais aos da parede. Olhou-me sorrindo: Paulinho, por favor, reaja. Você é capaz. Não tem mais a matéria doente. Não é mais doente. Tem que tentar. Pegou minha mão, abriu meus dedos e colocou a caneca entre eles. Pronto. Tome. Segurei a caneca, ajudado pela outra mão, a levei aos lábios e consegui. Bebi meu suco. Emocionei-me. Isso, disse a tia. Viu como é capaz? Agora me agradeça como um bom menino. Diga, obrigado, tia Elizabeth. Não ia conseguir nunca, mas tentei e levei outro susto. Brigade. De nada, meu amor. E fiquei ali, tentando falar: brigado. Meu Morris. Logo depois, fui fazer tratamento. Eram passes confortadores, terapias, muitos cuidados e atenções. Meses depois estava andando e falando, então tive medo, muito medo de ter de ir embora dali. Uma das tias conversou comigo: Paulinho, não tenha medo, aqui está protegido, é amado e pode acreditar, estamos fazendo o melhor para você. Não quero sair daqui. Quero ficar. Pois fique. Você poderá ficar aqui por muito tempo. Mas já está na hora de entender que esteve doente num corpo deficiente, que seu corpo carnal, morreu, e agora vive em outro corpo no plano espiritual. Fui entendendo aos poucos que estava desencarnado. Isso me ajudou a superar os reflexos da minha deficiência. Tempos depois estava sadio, corria pelo educandário, fui estudar, queria aprender a ler e escrever. Claro que também minha fisionomia mudou, não sou mais feio, embora tenha entendido que a aparência não é tão importante assim. Mas tenho agora o aspecto saudável. Sou muito risonho e feliz. Planos para o futuro. Não sei ao certo o que desejo fazer no futuro. No momento já pedi para ficar um bom tempo desencarnado, estudar, aprender a trabalhar para reencarnar sentindo-me mais seguro. Meu instrutor, e agora o Dr. Antônio Carlos, intercederam por mim, e tive a grata notícia de que meu pedido foi aceito. Ah, graças a Deus! Porém devo aprender a não ter medo de reencarnar, que a vida encarnada não é tão ruim, é aquilo que fizemos por merecer. E que eu, reequilibrado, terei na reencarnação um recomeço com muitas oportunidades. Não levei a oportunidade da reencarnação a sério. Em vidas passadas, sempre estive ocioso e só trabalhei quando obrigado, mas sempre tentei tirar proveito dos outros e me envolvi em situações que facilitaram materialmente minha vida, não me importei se elas eram erradas ou se prejudicariam alguém. Na minha penúltima encarnação me envolvi com tóxico, afundei-me mais ainda nos meus vícios e, pior, incentivei outros a fazerem o mesmo. Drogava-me, mas tinha o cuidado de não me exceder, passei a ganhar dinheiro vendendo drogas. Desencarnei numa briga, fui assassinado com uma facada. Revoltei-me por ter perdido meu corpo carnal. Gostava da vida de encarnado. Mas fui socorrido, bem, a palavra não é muito certa, socorrido, para meu caso. Fui desligado da matéria por espíritos afins a mim, agora posso dizer, trevosos. E com eles fiquei vagando, atormentando e vampirizando. Quero voltar à carne, disse eu ao meu chefe. Quero me drogar no corpo físico. Vampirizar não é a mesma coisa. Você está até deformado pelas drogas, seu aspecto não é legal e anda meio perturbado por causa delas. Se continuar assim, não conseguirá mais nos ser útil, disse um dos ajudantes diretos do chefe. Meu superior riu e me indagou: quer mesmo o infeliz pegar um corpo? Quero, afirmei. Sabemos de um casal, nosso amigo, afins, que poderá lhe receber, certamente ela irá engravidar. Ora, meu caro, pense bem, disse o ajudante do meu chefe. Este casal se droga e o tóxico danifica muito. Se eles se drogam, melhor, disse, já nasço familiarizado. Droga não faz mal nada, faz para aqueles que não as tomam e que não sabem o que estão perdendo. O chefe me ajudou, a mocinha toxicomana engravidou e eu reencarnei. Meus pais não tinham condições nem de tomar conta deles, quanto mais de mim, todo deficiente. Fui parar na instituição e assim tive condições de sobreviver. E como foi bom para mim, para meu espírito, esse período. Entendi o quanto a droga é droga mesmo.
Tóxico é veneno que não só danifica o corpo físico, como também o perispírito, que sente o reflexo desse veneno. Mas me desintoxiquei nessa minha última existência no corpo carnal, e como foi doloroso. Reequilibrei-me e tomei consciência do que são, na realidade, os tóxicos, como também não desejo prová-los mais. Essa deficiência foi muito importante para meu espírito. Preciosa lição. E espero não ter de repeti-la nunca mais. Tchau. Que Deus nos proteja. Ah! Não quero esquecer de dizer que agora sou religioso, oro muito e tenho estudado muito o Evangelho. Maravilho-me com tudo isso. Explicações de Antônio Carlos. Aqui temos a história da vida de Paulinho, o menino deficiente que foi abandonado pelos pais e abrigado numa instituição. Ele teve hipotireoidismo, que é uma disfunção da glândula tireoide que provoca sérios distúrbios do metabolismo, e seu aspecto era característico dessa doença. Por isso é que se faz hoje o exame do pezinho para detectar essa doença. Como são importantes as instituições para esses espíritos necessitados de uma oportunidade no corpo físico para se recuperarem. E como tenho visto numerosas dificuldades nessas instituições. Mas elas aí estão, superando seus problemas e ajudando a muitos, porque tem pessoas corajosas o suficiente para fazê-las funcionar a contento. E como o tóxico danifica. Faz de seus usuários farrapos humanos, levando-os a afundar nos vícios e erros, desequilibrando-os terrivelmente. Não existe regra geral na espiritualidade. E cada caso é um especial. Esse espírito, Paulinho, já estava, antes de reencarnar, danificado pelas drogas que recebera quando perfeito. Pelos tóxicos desequilibrou-se. Já não estava perturbado, sendo um membro útil aos desencarnados trevosos que o receberam. O chefe, esse desencarnado que ali julgava mandar, achou melhor se desfazer dele e atender a seu pedido de ajudá-lo a reencarnar. E o fez, sem a orientação dos bons espíritos, embora estes, cientes, permitiram, sem um planejamento e muito desequilibrado, tanto que já havia até deformado sua aparência perispiritual. E o corpo que recebeu de seus pais, também drogados, contribuiu para a deficiência. Mas essa encarnação foi muito importante para ele, porque Paulinho por um período ficou longe dos tóxicos, dos vícios. Mas nosso amigo tem medo de reencarnar, porque ele foi privado pelas circunstâncias dos vícios, mas não pela sua livre vontade. Só sentirá que venceu seus vícios se tiver encarnado, a oportunidade de voltar a eles e recusar terá na sua próxima existência carnal um corpo sadio, podendo então ter a escolha de usar ou não os tóxicos. Teme fracassar, quer se sentir forte e seguro. O seu pedido para ficar mais anos desencarnado foi aceito, mas o tempo passa e ele terá de enfrentar a si mesmo, como todos nós temos de fazê-lo. Espero que vença. Como também esperamos que todos aqueles que lutam contra vícios saiam vitoriosos. Se nos entristecemos ao ver encarnados sob os efeitos dos tóxicos, posso afirmar que é bem mais calamitoso vê-los desencarnado. E todos que se desequilibram terão de se harmonizar com as leis divinas. E essa recuperação pode ser dolorosa. Felizes os que dizem não aos tóxicos, ao vício. 6 Margarida. Na minha última encarnação, tive uma existência em que obtive, pelo trabalho edificante, merecimento para ser socorrida. Fui útil a outros e isso me fez voltar ao plano espiritual feliz, sentindo-me como moradora e não como hóspede ou abrigada, como foi em minhas outras existências em que estive na erraticidade. Sinto alegria em poder escrever a outros a minha experiência. Encarnada, usei de toda a dedicação, do meu amor, para cuidar de órfãos abandonados e, entre eles, erraticidade, período em que o espírito se encontra desencarnado entre uma encarnação e outra, NM. Deficientes mentais acolhidos na casa de caridade, no orfanato que ajudei com o meu trabalho a ampliar e cuidar. Sonhava desde a minha infância cuidar de crianças, mas não queria casar ou ser mãe. Dava muito valor aos meus pais, à casa, à família e sempre pensava nos pobres abandonados e tinha muita dó deles. Margarida dizia: mamãe, você deve pensar como suas irmãs, em namorar, casar e ter seu lar. Deus sabe o que faz e ele deve ter motivos para deixar alguém órfão. Não será para que alguém cuide deles? Perguntava. Mas esse alguém não será você.
Vamos, pense em coisas agradáveis. Está bem, mamãe. Respondia sem convicção e continuava sonhando, e nesse sonho cuidava de muitas crianças. Na adolescência resolvi ser freira, irmã de caridade. Conhecia desde criança o orfanato da cidade vizinha, cuidado por freiras. Quis ser uma e trabalhar no orfanato. Papai foi contra no começo. Margarida, minha filha, já pensou bem? Você é tão novinha para ficar presa no convento. É o que quero, papai. Lá poderei cuidar dos órfãos. Insisti tanto que ele acabou por concordar. Sendo assim, levo você lá, mas só poderá receber o hábito após 2 anos. Nesse período você pensará melhor. Vou levá-la, mas volte quando quiser. Papai conversou com a madre diretora e acertaram tudo. Tinha 17, quase 18 anos. Entrei no convento, amei a vida religiosa e não regressei para casa como papai esperava, só voltei para visitá-los. Havia certas regras de que não gostava dentro da congregação, mas isso não chegava a me incomodar, amava muito meu trabalho e só ele me interessava. Logo que entrei para o convento, passei a cuidar dos nenês e o fazia com muito amor e carinho, e as crianças retribuíam, elas também me amavam. A Madre Superiora ficou contente com minha dedicação. Tornei-me freira e tempo foi passando. A madre era uma pessoa muito boa, generosa e inteligente, era uma mãe para todas as freiras e avó para os órfãos. Tornamo-nos grandes amigas, eu admirava. Administrava com sabedoria o orfanato. Numa manhã, encontramos à porta do orfanato um nenezinho dentro de um caixote, era um menino, assim que o peguei no colo o amei. Mas notamos que ele era deficiente mental, tinha todas as características da síndrome de Down. Não podemos ficar com essa criança. Não temos condições de lhe dar o atendimento necessário, disse a madre. Já não queria separar-me dele e implorei, por favor, Madre Superiora, deixe-o ficar. Cuidarei dele. Hoje é dia de São Francisco. Vamos batizá-lo com o nome de Francisco. O santo nos ajudará. Por favor, está bem, disse a madre. Vamos ficar com ele, vamos chamá-lo de Francisco. Você, irmã Margarida, cuidará dele. Só que ele poderá lhe dar muito mais trabalho. É uma criança doente. Para mim, trabalho não era problema. Fiquei feliz por ele poder ficar. Amei mais ainda Francisco por ele ser deficiente. Logo a notícia se espalhou e meses depois recebemos mais 3 crianças deficientes mentais. Vieram de outro orfanato. Nossa diretora-geral que os mandou. A Madre Superiora me chamou, irmã Margarida, o orfanato Nossa Senhora nos mandou estas 3 crianças deficientes mentais, dizem que eles não têm condições de cuidar delas. A Madre Geral me pediu e não tive como recusar, como também não tive coragem, se não as aceito, elas não terão onde ficar. Pensei então em ampliar nosso orfanato, fazer uma ala na parte direita com dormitórios e uma escolinha para elas, porque essas crianças não poderão frequentar a escola normal. Já são crianças grandes de corpo, mas em tenra idade mental. Você cuida de Francisco tão bem, a chamei para perguntar se aceita cuidar destas também. Sim, aceito, afirmei convicta e me tornei a mãe delas. Passei a trabalhar muito, desde bem cedo até altas horas da noite. Dormia num quartinho ao lado do quarto delas. Amava-as muito. E acabamos, com o tempo, recebendo muitas outras crianças deficientes mentais. Minha vida era delas. E ainda sobrava um tempinho para cuidar dos nenês que tanto amava e o irmã amada. Muitas, quase todas, me chamavam assim. Não falavam direito. Sinto agora não ter conseguido recuperá-las mais. Não tivemos condições nem instruções para isso, por esse motivo, me consolo. As que conseguiram falar o faziam de modo muito errado, mas eu as compreendia bem, até as que não falavam. Tive medo essa noite, e a senhora ficou aqui comigo segurando a minha mão até que dormi. Encabulei-me, tinha certeza de que não havia feito isso. Estava tão cansada que dormi como uma pedra. Será que levantei dormindo? Será que o fiz? Esqueci. Pensei. A senhora, essa noite, passou a mão na minha barriga e a dor passou. A senhora, de madrugada, espantou os homens maus que queriam me maltratar. Achei que era demais. Algo acontecia e fui me confessar.
Expliquei ao padre que nos atendia e ele me tranquilizou: não se preocupe com isso, irmã Margarida. Podem ocorrer dois fatores que explicam bem esse acontecimento. As crianças amam tanto o que, ao se sentirem em perigo ou necessitadas, pensam na senhora e esse pensamento para elas se torna realidade, julgam então que a senhora